Bom, gente, a gente já estamos chegando aí na reta final para alguns cargos, né, do concurso de Saquarema. Então, essa semana eu estou fazendo uma super semana para a gente, né, dar celeridade aí e revisar esses conteúdos que a gente tanto estudou desde o início do curso, tá? Hoje a gente vai fazer simulado de ECA e LDB, né? Claro que todas as aulas eu sempre voltei nesse assunto, porque o ECA e LDB, ele é o guarda-chuva principal de tudo que a gente faz dentro da educação, mas, né, fazer questões de simulado sobre essas leis também é muito importante. A LDB, ela é a lei que vai estruturar o sistema educacional brasileiro. O que ela traz para a gente? Ela vai trazer aí princípios constitucionais. Por quê? Porque todos que têm acesso à educação precisam ter igualdade de condições, igualdade de acesso, de permanência. Eles precisam ter liberdade para aprender, para ensinar, ter garantido aí o pluralismo de ideias e, né, a gestão democrática do ensino público. Isso é o básico do básico, né, dessa LDB, tá? Onde que ela vai se dividir aí? Vai ser, né, na educação básica e na educação superior. Quando a gente engloba esses dois, né, aí você já sabe que passa. Mas a educação básica ela se divide em outras modalidades. Mas quando a gente fala de educação, vai ser sempre educação básica e educação superior, tá? A educação básica vai ter como foco principal aí a educação infantil, o ensino fundamental e o ensino médio, tá? E a gente sabe que cada um aí vai ter a sua especificidade. Dentro da IBAN, eles sempre costumam cobrar, né, as idades, as obrigatoriedades. Vocês vão ver que eu coloquei bastante aí no nosso simulado, a gente vai falar é, sobre isso, tá? A creche, relembrando que a gente já teve uma aula sobre isso, é destinada a crianças de 0 a 3 anos e integra a educação infantil como a primeira etapa da educação básica, possui caráter gratuito, sem obrigatoriedade de matrícula por parte das famílias, tá? A creche. A educação infantil, ela já tem regras mais específicas, tá? A gente sabe que a gente não vai ter uma avaliação por prova nessa etapa. A carga horária mínima anual no, ela não segue a mesma regra do ensino fundamental. No ensino fundamental, a gente já tem uma carga horária mínima anual de 800 horas, que não é o mesmo para a educação infantil, tá? E que precisa, no ensino fundamental, ser distribuído por 200 dias de trabalho, né, os dias letivos. O controle aí no ensino fundamental, é, na educação infantil, né, a gente sabe que é 60% e né, no resto, né, é 75%. Esses são dados, gente, estou passando por alta essa explicação, coisas, tá? No ensino fundamental, segundo a LDB, a duração do ensino fundamental é de 9 anos e a matrícula obrigatória se inicia aos 6 anos de idade, tá? No ensino fundamental. A gente sabe que hoje a LDB já teve seu desdobramento e a criança é obrigatório, por parte da família, ser matriculada no ensino, na educação infantil aos 4 anos de idade. Então, isso também é uma coisa da LDB que a gente precisa ter cuidado. A creche, ela inicia aos 0 anos, mas não tem obrigatoriedade. A educação infantil já inicia com a criança aos 4 anos e tem obrigatoriedade. Os pais, né, os responsáveis são obrigados a matricular a criança com 4 anos na educação infantil, tá bom? E o ensino fundamental, ele obrigatoriamente começa aos 6 anos de idade, tá bom?
Olha, gravem isso, anotem no papelzinho aí para a gente não confundir essas datas, tá? Porque às vezes está falando lá na questão, no ensino fundamental, a criança é obrigatória, é obrigada a ser matriculada com quantos anos? No fundamental é aos 6 anos, tá? Agora, se está perguntando na escola, aí é 4 anos de idade na educação infantil. O ensino de história do Brasil precisa levar em consideração matrizes indígena, africana e europeia, outra coisa que cai bastante, tá? E precisa ser ministrado em língua portuguesa, mas é claro que é assegurado aí às comunidades indígenas a utilização de suas línguas maternas e processos próprios de aprendizagem, tá? A gestão democrática é um princípio orientador. A maioria das escolas fazem eleição, né? Elas têm ali também a organização da escola como algo que fica, né, mais organizado, é, sem ter aquela hierarquia horrorosa, mas ainda temos escolas que têm isso. E aí eles dividem essa gestão democrática de outras formas, tá? Mas acontece. Por exemplo, em São Paulo, quando eu trabalhei, a eleição era dos líderes de área. Então, tinha o líder das áreas exatas, das áreas humanas e da área de linguagens. Então, cada líder era eleito por sua área, por eleição. Só que o diretor era indicado, né, pelos políticos. Então, é gestão democrática até a página 2, tá? Tá gravando a aula sim, Eliane. Tá sendo gravada, tá? A gente tem uma divisão muito clara, né, com relação a essas organizações, porque a gente precisa entender, né, dentro da LDB, ela vem trazendo para a gente como que funciona a recuperação, qual a obrigatoriedade da escola para com os pais, como se articula tudo isso com as famílias, tá bom? É, E é claro que a gente sempre precisa lembrar que a LDB está ali para zelar pelos alunos, tá ok? O ECA, gente, ele já é muito maior. E aí, é claro que a gente não vai falar só de educação aqui. A gente está falando também dessa área assistencial. É, principalmente o que está ligado ao. Como é que chama? Assistência social, né? Conselho tutelar, tudo isso está ligado mais ao ECA. Então, não é só de educação, mas também cabe a nós, dentro dos cargos de educação, entender por que ela é tão importante. A gente precisa lembrar que o ECA ele vai consolidar essa proteção integral da criança. Então, isso já fica claro para a gente quando se pensa no ECA, tá? Quem está protegido pelo ECA vai ser a criança, que é aquela pessoa até 12 anos incompletos, e o adolescente, que é a pessoa entre 12 e 18 anos de idade. Ok? Eles são protegidos pelo ECA. E aí a gente tem a exceção, porque caso a criança cometa algum crime aos 17 anos, ela cumpre aquela pena de 3 anos e aí se estende até os 21, né? Até ela terminar de cumprir essa pena, tá bom? Então, isso é um dado do ECA que a gente precisa ter aí anotado. Não deixem de anotar. O direito à liberdade, ela vai compreender essas dimensões amplas, como o direito de ir e vir, de estar nos espaços públicos, de, né, ter a sua opinião e a expressão respeitada, de ter, né, a crença e o culto religioso respeitado. O ECA fala muito do direito da criança de brincar, de praticar esportes, de se divertir. Fala sobre a participação na vida familiar, comunitária e política, e principalmente que ela precisa ter busca de refúgio e auxílio, tá? Existe, né, essa parte do Conselho Tutelar sobre a família substituta, caso, né, aconteça alguma coisa, e, né, a criança sempre precisa ser ouvida caso essas coisas que a gente sabe que ocorrem, né, esses traumas
E aí não tem jeito. A criança vai para o abrigo, vai para um acolhimento, e aí ela precisa ter todos esses direitos seus garantidos, tá? O Conselho Tutelar, ele é definido como um órgão permanente autônomo dentro aí, né, do que o ECA traz para a gente. É importante a gente saber disso, porque às vezes ele pode cobrar um pouco, né, dessa parte do ECA. Sempre vai ser composto aí, no mínimo, por 5 membros escolhidos pela população, então tem eleição, tá? Essas decisões são de caráter executivo autônomo e suas deliberações podem ser revistas pelo judiciário. Geralmente já tem essa parceria entre judiciário e conselho tutelar, tá? E, claro, sobre os atos infracionais, criança, a gente tem que lembrar disso, não comete crime, comete ato infracional, tá bom? E aí a gente sabe que são medidas que incluem advertência, obrigação de reparar o dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida e, é claro, a gente tem a internação e estabelecimento educacional. Então, isso é só um resumo, tá, gente? Claro que quem tem um pouquinho mais de tempo, se quiser pegar, ler tanto o LDB quanto o ECA. O ECA é uma leitura um pouco mais difícil, né? Mas a LDB é simplesinha de ser lida, é ótima, tá bom? Aqui a gente vai prezar sempre pela resposta que está falando no exercício. Eu não vou me aprofundar em outros artigos, tá bom? Então vamos começar a nossa revisão aí. Quem está assistindo minha aula pela primeira vez, quem quiser tirar dúvida, pode tirar dúvida pelo áudio. Pode sim entrar, conversar comigo, fica à vontade, tá? Vocês vão perceber que se vocês não tirarem dúvidas, eu sigo com a aula, eu passo explicando o resto das questões. E aí, se quiser colocar também no chat, aí você coloca a questãozinha. Letra A, letra B, aí coloca a dúvida, eu vou respondendo para vocês, tá bom? E aí eu dou um minutinho e depois a gente dá a resposta juntos, ok? Vamos lá. Número 1. De acordo com o artigo 31 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, a educação infantil será organizada de acordo com regras comuns. Assinale a alternativa que apresenta uma regra correta estabelecida para essa etapa da educação básica. A. Carga horária mínima anual de 600 horas, distribuídas por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional. B. Avaliação mediante acompanhamento e registro do desenvolvimento das crianças com o objetivo de seleção para o ensino fundamental. C. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas. Ou D. Expedição de documentação que ateste os processos de desenvolvimento e aprendizagem com o objetivo de promoção ao ensino fundamental. A, B, C ou D? Perfeito, gente. Letra C. Controle de frequência pela instituição de educação pré-escolar, exigida a frequência mínima de 60% do total de horas, tá? Aí essa questão, ela tá baseada no artigo 31 da LDB, tá?
E aí o artigo 31 da LDB, ele disciplina as regras comuns de organização da educação infantil, creches e pré-escolas, tá? A letra A está incorreta porque o inciso segundo do artigo 31 da LDB, ele estabelece que a carga horária mínima anual é de 800 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias de trabalho educacional, tá? E aí, nesse caso aqui, não é da educação infantil, e sim, aqui, né, nesse caso aqui da educação infantil, 600 horas, é de 800 que trata esse artigo, tá? A letra B fala que o inciso primeiro do artigo 31 está errado. Por quê? Porque para ser correta, ela tinha que falar que determina que essa avaliação ocorra mediante esse acompanhamento e registro, tá? A gente não tem objetivo de seleção, na educação infantil não se tem o objetivo de promoção ou de classificação para o ensino fundamental, tá? É somente de acompanhamento. A letra C é a nossa correta, tá? Que fala sobre a frequência mínima de 60%, que é diferente do ensino fundamental e médio, onde a gente tem uma exigência de 75%. E a letra D está incorreta, porque o inciso 5º do artigo 31 da LDB, ele prevê aí a expedição de documentação que ateste os processos de desenvolvimento e aprendizagem, porém, sem a finalidade de promoção ao ensino fundamental, tá? O acesso ao ensino fundamental ele é garantido por critérios de idade, aos 6 anos, e não por aprovação, promoção na escola, tá? Gabarito da 1, letra C. 2. O Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a criança e o adolescente gozam de todos os direitos fundamentais inerentes à pessoa humana. No tocante ao direito à liberdade, o ECA prevê explicitamente no seu artigo 16 o direito de a. Escolher e decidir sobre sua própria guarda e tutela a partir dos 12 anos de idade, sem necessidade de intervenção judicial. B. Ir e vir e estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvadas as restrições legais. C. Trabalhar a partir dos 12 anos em caráter aprendiz, desde que assegurada a frequência escolar e jornada reduzida. D. Votar e ser votados para cargos de representação em agremiações comunitárias e conselhos tutelares locais. Qual é o nosso gabarito aqui da 2, gente? A, B, C ou D. Cuidado com essa questão, hein, gente? Que ela pode confundir a gente. Eu vou falar sobre ela aos poucos e aí a gente vai debater por que, que é uma e por que, que não é a outra, tá? Vamos lá. Eu estou falando aqui do artigo 16 do ECA, tá? O artigo 16, ele compreende o direito à liberdade, tá? Qual que é a nossa correta nesse caso? Sobre o direito à liberdade? Ah, professor, mas eu acho que não é porque está falando sobre restrição, mas tem restrição sim, tá? Tem os lugares que adolescentes e crianças não podem ficar frequentando. Então tá correto. Nosso gabarito aqui que está dando a resposta correta é a letra B, tá? E eu já vou falar por que, que as outras estão incorretas. Mas por que, que a B está correta? Porque o inciso primeiro do artigo 16 do ECA, ele vai prever expressamente isso.
é o que ele está falando, que é o direito de ir e vir, o direito de estar nos logradouros públicos e espaços comunitários, ressalvar as restrições legais, tá? Então, a B está seguindo corretamente o que o ECA diz. A letra A está incorreta porque o ECA não concede autonomia para a criança ou adolescente decidir sobre guarda do tutela sem intervenção judicial, tá? Então, a gente já descarta. A letra C está incorreta. Por quê? Porque, de acordo com o artigo 60 do ECA e a Constituição Federal, é proibido qualquer trabalho a menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz a partir dos 14 anos e não dos 12, tá? E a letra D está incorreta porque o artigo 16 prevê o artigo de participar da vida política na forma da lei, o que abrange o exercício do voto a partir dos 16 anos, tá? No entanto, as crianças e adolescentes não podem ser votados no conselho tutelar, tá? Porque para ser candidato ali no conselho é preciso ter 21 anos ou mais. Tudo a 2, letra B. 3. Nos termos do artigo 21 da LDB, a educação escolar brasileira é composta por níveis escolares bem definidos. Sobre esses níveis, assinale a alternativa correta. A educação básica compreende a educação infantil e ensino fundamental, sendo o ensino médio considerado nível pós-básico. B. O ensino fundamental é a única etapa obrigatória e gratuita da educação básica regular. C. A educação escolar é formada por dois níveis, a educação básica e a educação superior. Ou D. A educação profissional tecnológica constitui um nível autônomo e independente da educação básica e superior. Qual é o nosso gabarito da 3? Coloquem no chat aí, gente. Sem medo de errar, tá? Aqui a gente está conversando, estou explicando cada alternativa. Aqui é para a gente tentar mesmo. Depois vocês podem voltar até nas respostas, ficar tranquilo, tá? Qual o nosso gabarito? A, B, C ou D? Letra C, tá, gente? Lembra que eu falei no início da aula? Quando a gente fala de níveis, é educação escolar, da educação básica e ensino superior. Modalidade, aí sim, a gente tem educação infantil, fundamental, educação especial, EJA e assim por diante, tá? Mas sobre os níveis, é educação básica e educação superior, ok? Aqui a gente está detalhando mesmo o artigo 21 da LDB, tá? A educação básica, ela vai ser composta da educação infantil, ensino fundamental e ensino médio, e tem o ensino superior, e esses ambos, eles compõem a educação escolar brasileira, tá? Então, nosso gabarito aqui é letra C. Por que a A está incorreta? O ensino médio, gente, é a etapa final da educação básica e não o nível pós-básico. A educação básica é formada, né, por 3 etapas: infantil, fundamental e médio. A letra B também está incorreta. Segundo o artigo 4º da LDB e o artigo 208 da Constituição Federal, a educação básica obrigatória e gratuita vai abranger aí dos 4 aos 17 anos de idade. Então, é aquilo que eu falei, cuidado. Você entra obrigatoriamente na escola aos 4 anos.
no ensino fundamental ao 6. E aí, essa abrangência vai ser pré-escola, ensino fundamental e médio, tá? Então, o ensino fundamental ele não vai ser a única etapa obrigatória e gratuita. E a letra D também está incorreta, porque a educação profissional e tecnológica é uma modalidade de ensino, tá? E vai integrar os diferentes níveis de educação. Então, ele se articula com a educação básica, se articula com a educação superior e não constitui um nível, tá? Esse nível sempre vai ser básica e superior. Perfeito? Qualquer dúvida pode jogar no chat ou abrir o áudio para me perguntar, tá? 3, gabarito letra C. 4. Em relação ao Conselho Tutelar, órgão permanente autônomo não jurisdicional, encarregado de zelar pelo cumprimento dos direitos da criança e do adolescente, é correto afirmar: A. Em cada município e em cada região administrativa do Distrito Federal, haverá no mínimo um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local, composto por 3 membros. B. Os membros do Conselho Tutelar serão escolhidos pela população local para mandato de 3 anos, vedada a recondução por novos processos de escolha. C. As decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a requerimento de quem tenha legítimo interesse. Ou D. O exercício da função de conselheiro tutelar constitui serviço público relevante, mas não estabelece presunção de idoneidade moral. A, B, C ou D. Aqui nessa questão, a gente precisa saber um pouquinho mais do ECA, se aprofundar no que o ECA fala, principalmente, né, sobre esses assuntos, mas é de boa também, porque é uma parte que fala sobre coisas que a gente vê na escola, né, gente? O conselho está muito ligado à escola. A gente precisa ter essa parceria, né? Qual o nosso gabarito aqui? A, B, C ou D? Essa já é uma questão um pouquinho mais complexa, né? Gabarito, letra C, gente. Esse aqui é a letra C, tá? Eu vou explicar por que que é a letra C. O artigo 137 do ECA fala que as decisões do Conselho Tutelar somente poderão ser revistas pela autoridade judiciária a requerimento de quem tem legítimo interesse, tá? Então, ele é exatamente o que o artigo fala.
tá? Eu vi que muita gente botou aí a letra A, só que a letra A, ele fala, e eu expliquei isso no início da aula, de ser composto por 5 membros, tá? O ECA, ele vai prever que em cada município, em cada região administrativa, tenha no mínimo um conselho tutelar, mas o conselho tutelar precisa ser composto por 5 membros. Letra A está erradíssima mesmo, tá? Não pode ser o nosso gabarito, porque está pedindo a correta, tá? E aí ela vai ser composta por 5 membros. A letra B está incorreta, porque o mandato dos conselheiros tutelares é de 4 anos e é permitida, sim, a recondução por novos processos de escolha. Pode ser reeleito. E a letra D está incorreta, porque o exercício da função ela vai constituir serviço público relevante e vai estabelecer presunção de idoneidade moral, sim, tá? Então, a alternativa está errando aí ao afirmar que não há essa presunção, tá? Dica para memorizar: Conselho Tutelar, 5 membros, mandato de 4 anos, eleição pela população local, pode ser reconduzido por novos processos de escolhas e eles sempre vão ter as decisões revistas pela autoridade máxima judiciária, caso precise, tá? Não é algo que é difícil de acontecer, acontece bastante, tá bom? Então, gabarito, letra C. Tudo bem até aqui, né, gente? Qualquer coisa, deixem as dúvidas aí no chat, tá? O ECA é um pouquinho mais chato mesmo que a LDB, não tem jeito. Sim, o artigo 4º da LDB consolida o dever do Estado com a educação escolar pública. Entre as garantias dispostas no texto legal, inclui-se a oferta de A. Educação básica obrigatória e gratuita aos 17 anos de idade. B. Vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 3 anos de idade. C. Atendimento educacional especializado gratuito aos educandos com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, exclusivamente na rede especial de ensino. Ou D. Acesso público e gratuito aos ensinos fundamental e médio para todos os que não concluíram na idade própria, limitado aí à faixa etária dos 18 aos 24 anos. Qual é o nosso gabarito aqui na 5, gente? A, B, C ou D? Perfeito. É isso mesmo. Letra A, tá? Aqui tá de acordo com o artigo 4º, tá? Então, perfeito. Quando a gente fala, né, do artigo 4º, ele está listando as garantias do dever do Estado com a educação escolar pública. Então, a letra A está correta, porque o inciso primeiro, ele vai prever expressamente a educação básica obrigatória e gratuita dos 4 aos 17 anos de idade, tá? Organizada em pré-escola, ensino fundamental e ensino médio. Letra B está incorreta, porque o inciso 10, artigo 4º, ele assegura a vaga na escola pública de educação infantil ou de ensino fundamental mais próxima de sua residência a toda criança a partir do dia em que completar 4 anos de idade, e não 3 anos, porque 3 anos é creche, gente. E a gente sabe que por não ser algo, né, que tem ali a obrigatoriedade, ainda temos poucas vagas, então não tem como cumprir com esse inciso na creche. Letra C está incorreta, porque, em segundo inciso terceiro, o atendimento educacional especializado, o AEE, ele deve ser oferecido preferencialmente na rede regular de ensino e não de forma exclusiva na rede especial.
E a letra D está incorreta, porque o inciso primeiro e o inciso sétimo, eles vão garantir o acesso público e gratuito para todos os que não concluíram na idade própria, sem limitação de faixa etária máxima, tá? A EJA abrange jovens, adultos e idosos de qualquer idade acima dos 15 anos, tá bom? Então, gabarito aqui, letra A. 6. No que tange à prevenção especial prevista no ECA, acerca de espetáculos e diversões públicas, cabe ao poder público informar sobre a natureza dos espetáculos. A faixa etária recomenda e os locais, horários inadequados. Nesse contexto, o ECA estabelece que a. As revistas e publicações contendo material impróprio para menores deverão ser comercializadas em embalagem lacrada, sem necessidade de advertência quanto ao seu conteúdo. B. É proibida a venda à criança ou adolescente de bilhetes lotéricos e equivalentes, bem como de armas, munições e explosivos. C. É permitida a entrada de menores de 12 anos em casa de jogos e apostas, desde que acompanhados pelos pais ou responsável legal. D. Os proprietários de salas de cinema não respondem administrativamente pelo ingresso de crianças sem o devido acompanhamento do responsável. Qual é o nosso gabarito aqui, gente? A, B, C ou D? Letra B. Perfeito. Essa questão aqui é aquela dada, né, gente? Que a gente consegue ver de cara que as outras estão super incorretas, tá? Então, nosso gabarito aqui, letra B, tá? O artigo 81 do ECA, gente, ele vai elencar os produtos que têm venda proibida a criança ou adolescente, incluindo aí armas, munições, explosivos e bilhetes lotéricos e equivalentes, tá? Tem uma lista muito maior, quem tiver curiosidade depois pode dar uma olhadinha. É um artigo bem grande. A letra A está incorreta, porque o artigo 78 estabelece que as revistas e publicações está incorreta. Contendo material impróprio ou inadequado a crianças e adolescentes, deverão ser comercializadas com embalagem lacrada, mas com a advertência do seu conteúdo, tá? Né? Aí na letra A falou sem advertência, e é com advertência. A letra C, o artigo 80, ele vai proibir expressamente a entrada e permanência de crianças e adolescentes em casas de jogos e apostas, mesmo acompanhado dos pais, tá? Eles não podem entrar, nem com pai, nem com vô, nem com ninguém. E a letra D está incorreta, porque esses proprietários, principalmente, né, de cinemas e espetáculos, eles respondem administrativamente, tá? Inclusive, eles estão sujeitos a multas e interdição do seu estabelecimento, tá? Então, nosso gabarito aí, correto, letra B. 7. A LDB disciplina a composição dos currículos da educação infantil, do ensino fundamental e do ensino médio. Sobre o ensino de história do Brasil no ensino fundamental, essa questão aqui é a questão que cai em prova, hein, gente? Bota uma estrela nela para vocês voltarem para revisar depois. A legislação determina que A. Deverá ser ministrado exclusivamente a partir do sexto ano, com foco central na história política moderna. B. Será focado na matriz ocidental europeia, sendo facultativa a inserção de conteúdos sobre matrizes africanas.
C. Levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia. Ou D. Fica restrito às datas comemorativas e à história regional dos respectivos estados membros da federação. Qual é o nosso gabarito aqui das 7? A, B, C ou D? Essa segue mesmo o que a LDB fala, tá, gente? Gabarito aí é a letra C, tá? A LDB, ela traz para a gente isso, né, numa lei que foi adicionada, que fala exatamente isso. O artigo 26 fala que o ensino da história do Brasil levará em conta as contribuições das diferentes culturas e etnias para a formação do povo brasileiro, especialmente das matrizes indígena, africana e europeia, tá? Essa é uma questão que cai muito. Então, lembrem dela. Questão número 7, gabarito, letra C. 8. De acordo com o ECA, a colocação de criança ou adolescente em família substituta far-se-á mediante guarda, tutela ou adoção. Sobre esse tema, assinale a alternativa correta. A. A adoção é uma medida revogável a qualquer tempo, caso ocorra o desinteresse dos adotantes. B. Para a colocação em família substituta, sempre que possível, a criança ou adolescente será previamente ouvido por equipe interprofissional, respeitado seu estágio de desenvolvimento e grau de compreensão. C. Podem adotar os ascendentes e os irmãos do adotando, desde que se comprovada a maioridade civil e estabilidade financeira. E D. A adoção atribui a condição de filho ao adotado, porém mantendo os vínculos com os pais biológicos para fim de direitos sucessórios. Qual a nossa alternativa correta na 8? A, B, C ou D? Perfeito. Letra B, gente. A criança vai ser ouvida, tá? Isso não tem discussão. Seja adolescente, seja criança. Ela precisa sempre passar por essa equipe interprofissional e ser respeitada, tá? Pensando no seu desenvolvimento, em qual é o grau de compreensão que ela possui e na sua opinião, tá? Então, gabarito, letra B. A letra A está incorreta porque a adoção é uma medida irrevogável, tá? Isso caso a sentença já esteja transitada em julgado. Cuidado que às vezes a gente tem adoção que demora a guarda definitiva sair. Se ainda existe a guarda provisória, aquela família, aquela adoção pode ser revertida, é claro. A letra C está incorreta, porque o artigo 42 proíbe, né, essa adoção por parentes próximos, tá? Não pode ter adoção, não podem adotar os ascendentes dos irmãos do adotando, tá? É, principalmente, gente, avós, irmãos, não existe adoção, existe família extensa. E aí a criança volta para aquele lar para continuar sendo criada, mas
os irmãos, a avó, ela só consegue a guarda. Não existe adoção nesses casos, tá? E a letra D está incorreta porque o artigo 41 consolida que a adoção atribui a condição de filho ou adotado com os mesmos direitos e deveres, tá? Desligando aí de qualquer vínculo com os pais e parentes biológicos. Então, gabarito, letra B. 9. Sobre LDB, gestão democrática. Um dos princípios do ensino descrito no artigo 3º da LDB é a gestão democrática do ensino público. O artigo 14 reforça que os sistemas de ensino definirão as normas da gestão democrática na educação básica, de acordo com as suas peculiaridades e conforme os seguintes princípios. A. Participação dos profissionais da educação na elaboração do projeto pedagógico da escola e participação das comunidades escolar e local em conselhos escolares ou equivalentes. B. Escolha direta dos diretores escolares exclusivamente por parte do órgão gestor municipal, vedada a indicação por órgãos colegiados. C. Autonomia total das escolas privadas para dispensar a constituição de órgãos colegiados e a elaboração do projeto pedagógico. Ou D. Elaboração centralizada do plano de curso pela Secretaria de Educação, sem intervenção do corpo docente da unidade escolar. O que fala aí o artigo 14 da LDB? Qual é o nosso gabarito aqui da 9? A, B, C ou D? Perfeito. Quando eu falo de gestão democrática, eu estou falando da participação de todos na escola, né? Tem gente que acha que porque tem que ter eleição para direção. A gente está falando de participação de todos, gente. É claro que a eleição é um ato muito democrático, mas não é a única coisa que tem para acontecer, tá? Então, gabarito aqui, letra A, tá? A LDB ela traz expressamente, nesse artigo 14, os pilares da gestão democrática, que é o inciso primeiro fala que é a participação dos profissionais na educação na elaboração do projeto pedagógico da escola, e o inciso 2 fala que é a participação das comunidades escolares e local em conselhos escolares ou equivalentes. As pessoas e os alunos e os pais precisam estar na escola participando desse processo educacional. Isso é gestão democrática. 9, gabarito, letra A. 10. O artigo 112 do Estatuto da Criança e do Adolescente lista as medidas aplicáveis ao adolescente que pratica ato infracional. Assinale a alternativa que apresenta exclusivamente medidas socioeducativas previstas. A. Prestação de serviços à comunidade, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional. B. Advertência, prisão simples, prestação de serviços à comunidade. C. Obrigação de reparar o dano, liberdade assistida, acolhimento institucional compulsório até os 21 anos. Ou D. Concessão de liberdade provisória com fiança, semi-liberdade, prestação de trabalho forçado em obras públicas. Qual aqui que é exclusivamente medidas socioeducativas? A, B, C ou D? Aqui a gente pode se confundir, gente. E eu vou te falar por que vocês se confundiram. Porque aqui trouxe, né, a palavra acolhimento institucional. E no início da aula eu falei sobre a internação, né, que pode ocorrer até os 21 anos de idade, caso ele
cometa um crime aos 17 anos. A internação, gente, institucional, o acolhimento institucional, ele é feito nos abrigos. É uma medida de proteção, tá? Não é uma medida socioeducativa. Quando eu tiro o adolescente, a criança, do trauma, né, do sofrimento ali, e mando ele para o abrigo ou para uma família substituta, eu estou acolhendo. E esse acolhimento não é uma medida socioeducativa, é uma medida de proteção, tá? Não pode ser a letra C, tá bom? Nosso gabarito aqui é a letra A. Por que a letra A? Porque o artigo 112 do ECA, ele fala que a gente vai ter um rol de medidas socioeducativas aplicáveis. E aí, gente, são punições, tá? Aqui eu não estou falando de medidas de proteção, por isso que acolhimento não é uma medida socioeducativa. Quais são essas medidas socioeducativas segundo o artigo 112 do ECA? Advertência, obrigação de reparar ao dano, prestação de serviços à comunidade, liberdade assistida, inserção em regime de semi-liberdade, internação em estabelecimento educacional, tá? Aqui eu tenho essas medidas socioeducativas que vão ser utilizadas para que esse adolescente, né, ele tenha, que praticou ato infracional, ele tem como punição, tá bom? Então, letra C está errada por conta disso, tá ok? Só por causa disso, o acolhimento institucional compulsório, isso não existe porque, na verdade, você está protegendo aquela criança. Então, 10, gabarito, letra A. 11, ainda sobre a LDB. A LDB, estipula as incumbências dos estabelecimentos de ensino e dos docentes nos artigos 12 e 13. É incumbência expressamente atribuída aos docentes no artigo 13. A. Prover meios para a recuperação de alunos de menor rendimento. B. Zelar pela aprendizagem dos alunos. C. Administrar seu pessoal e seus recursos materiais e financeiros. Ou D. Informar os pais e responsáveis sobre a frequência e o rendimento dos alunos, bem como sobre a execução da proposta pedagógica. É uma incumbência atribuída aos docentes. A, B, C ou D. Docente é o professor, tá, gente? Eu vou falar uma por uma para que vocês entendam onde que a LDB ela foca. Por exemplo, a letra A. A letra A está falando prover meios para a recuperação dos alunos de menor rendimento. Isso é uma incumbência do professor de prover meios de recuperação? Não, tá? O artigo 13, gente, ele fala que o professor precisa estabelecer estratégias de recuperação para os alunos. Então, ele vai trazer ali modos com que ele, né, recupere. Agora, quem vai prover meios de recuperação é de incumbência do estabelecimento de ensino. Então, geralmente, aquela prova final, né, que ele faz, os trabalhos, ou aquela dependência, é tudo organizado pela escola, não pelo professor, tá? Então, não pode ser letra A. Zelar pela aprendizagem dos alunos é incumbência do professor? Sim. O artigo 13 está correto, tá?
ele atribui expressamente ao docente a incumbência de zelar pela aprendizagem dos alunos. Então, aqui a gente já sabe que letra B é o nosso gabarito. C está incorreta, porque administrar seu pessoal e recursos materiais é incumbência da escola. E a letra D também traz uma incumbência da escola, que é de informar os pais responsáveis sobre frequência e rendimento. Então, aqui, vocês entenderam por que é a letra B, gente? Não, porque não é a letra A, tá? Não pode ser a letra A, tá? Aqui está errado. O que o professor faz é propor estratégias. A escola que promove os meios dessa recuperação acontecer, tá bom? E a letra D também está incorreta, porque essa informar sobre a frequência é um papel da escola e não do professor, tá? 11, gabarito, letra B. 12. Conforme disposto no artigo 13 do ECA, os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao A. Ministério Público do Estado, sob pena de responsabilidade civil do profissional. B. Conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. C. O juizado de infância e da juventude, acompanhados obrigatoriamente de laudo pericial conclusivo. Ou D. Delegado de polícia da circunscrição via boletim de ocorrência formal. A, B, C ou D? Eu fiquei em dúvida na palavra prover. Realmente, Eliane, pode causar essa dúvida mesmo. Essa também é uma questão mais simples, né? Que a gente já consegue pegar, lembrando do que o ECA fala. Letra B, perfeito, tá, gente? Ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo aí de outras providências legais, tá? O artigo 13, ele prevê expressamente isso. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao conselho tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais, tá? Os profissionais de saúde e educação que deixarem de comunicar tais fatos ao Conselho Tutelar incorrem em infração administrativa. Isso sempre precisa ser informado ao Conselho Tutelar, tá bom? Então, 13 aí, gabarito, letra B. 13 não, perdão, 12. 13. A respeito da educação especial no LDB, analise as afirmativas e assinale a alternativa correta. A. Entende-se por educação especial a modalidade de educação escolar oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para os educandos com deficiência, transtornos globais de desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação. B. A oferta de educação especial tem início obrigatoriamente aos 6 anos de idade, coincidindo com o ingresso no ensino fundamental. C. A educação especial substitui o ensino regular para todos os alunos que apresentarem necessidades educacionais específicas. Ou D. O atendimento educacional aos alunos com deficiência deve ser feito exclusivamente em classes, escolas ou serviços especializados. Essa aqui, quem cansou de assistir as minhas aulas de AE vai responder com os olhos fechados, hein? A, B, C ou D?
Perfeito, gente. Letra A, tá? Aqui a gente sempre vai lembrar que a educação especial é uma modalidade da educação escolar, tá? E ela é oferecida preferencialmente na rede regular de ensino para alunos, para educandos aí com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou superdotação, tá? E aí é tudo, tá? Em todas as áreas. Então, 13, gabarito, letra A. 14. Nos termos do artigo 53 do ECA, a criança e o adolescente têm direito à educação visando ao pleno desenvolvimento de sua pessoa, preparo para o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho. Para assegurar esse direito, garante-se-lhes a. Direito de contestar critérios avaliativos, mas sem a possibilidade de recorrer às instâncias escolares superiores. B. Direito de organização e participação em entidades estudantis. C. Atendimento em creche pré-escola às crianças de 0 a 6 anos de idade. Ou D. Acesso à escola pública e gratuita, garantindo-se vagas no mesmo estabelecimento a irmãos que frequentam a mesma etapa ou ciclo de ensino da educação básica. A, B, C ou D? Essa questão aqui, gente, aqui a gente é uma questão que tem duas questões corretas, duas alternativas corretas. Aqui é uma questão que eu anularia, tá? É verdade. É porque aqui não seria 6 anos, né? Seria 5 anos, 6 anos incompletos, porque com 6 anos vai para o ensino fundamental. Essa questão aqui a gente anula, gente, tá? Porque aqui que está direitinho seria a letra B, e aqui também a letra D, tá? Os irmãos, eles garantem-se vagas para eles no mesmo estabelecimento, tá? Que estão frequentando a mesma etapa, o ciclo da educação básica. Aqui eu teria que ter 5 anos, 6 anos incompleto. Talvez essa aqui a gente conseguiria cair. Mas só dessas aqui estarem aqui, a gente já quebra, tá? O artigo 53, gente, do ECA, ele consolida as garantias fundamentais relativas ao direito à educação, ao esporte e ao lazer, tá? Então, a letra A só está incorreta porque ele só está incorreta porque está falando que ele não pode recorrer às instâncias escolares superiores. E ele pode sim, tá? Ele pode contestar e ele pode recorrer. A letra B está correta, porque ele tem o direito de organização e participação em entidades estudantis. A letra C, né, está incorreta, porque nesse caso, né, a gente sabe que é de 0 a 5 anos de idade, 5 anos incompletos, 6 anos incompletos. E a letra D, ela está correta também. Então, a gente fica com essa questão anulada, tá? 15. O artigo 24 da LDB estabelece a carga horária mínima anual para a educação básica nos níveis fundamental e médio. De acordo com a redação vigente da lei, essa carga horária é de a. 600 horas, distribuídas por um mínimo de 180 dias de trabalho escolar efetivo. 700 horas, distribuída por um mínimo de 200 dias letivo. 200 dias efetivo. C. 800 horas, distribuída por 200 dias efetivos. Ou D. 1.000 horas, distribuídas por um mínimo de 220 dias efetivos. A, B, C ou D?
Essa aqui, gente, tem chance de cair, tá? Eu boto uma estrelinha nela aí. Letra C, tá? 800 horas distribuídas por 200 dias de trabalho escolar efetivo. Artigo 24 aí da LDB, tá bom? LDB, ECA, a gente precisa sempre rever, sempre estar olhando essas questões na própria lei, tá? Então, terminou a aula aqui, dá uma passadinha, dá uma olhada lá, tá? É aquele que a gente falou lá em cima, né? Ela vai ser de 800 horas distribuídas por 200 dias de trabalho, não muda. O que muda é a frequência mínima, tá? Que é a exigência de 60% do total de horas para controle de frequência, tá? O mínimo na educação infantil sempre vai ser 4 horas, né? Mas é claro que a educação infantil pode chegar até 7 horas. E geralmente chega, as creches vão até 5 anos, 6 anos incompletos, e elas fazem mais do que 800 horas. Mas o mínimo sempre vai ser 4 em 800 horas, tá? Depende do seu cargo, claro. E aí é aqui. Geralmente, quando fala de legislação, pode ser que eles foquem, né, é, no seu cargo ou não. Depende de onde vai cair. Para apoio, eu acho que você tem que focar nessa parte mesmo de educação especial, que fala sobre AEE, sobre modalidade de educação de educação especial, né? É, mas é bom passar um olho nas outras, porque se você for fazer para apoio de crianças com deficiência, educação especial. Se você for fazer para auxiliar de educação infantil, educação infantil. Se for professor de ensino fundamental, e assim por diante. Pega o basicão para você entender e depois foca no seu específico, tá? É a dica que eu dou para vocês, ok? Bom, pausa rápida, né, para o pessoal aí do curso, que comprou o curso, né, semanal, já está no curso comigo. É, vou encerrar essa aula agora e daqui a pouco a gente volta com a aula de português, tá bom? Fiquem com Deus. Quem assistiu minha aula pela primeira vez, muito obrigado por ter assistido. Fiquem com Deus, tá, galera? Daqui a pouquinho, pro resto, eu mando o link de português.